Joia, sejam bem-vindos a mais um bloco da nossa aula e nós vamos seguir aqui falando a respeito da energia solar térmica, tá? Só que agora nós vamos falar a respeito do aquecimento solar térmico para uso residencial, ok? Bom, o uso residencial ele vai ter o mesmo objetivo que eu mencionei no caso anterior. A diferença é que, neste caso aqui, ao invés de você aquecer a água para a produção de energia elétrica, você vai fazer o uso, né, do aquecimento da água, utilizando a radiação solar, para utilização de água na forma aquecida, tá? Pensando dessa forma, o uso residencial geralmente ele pode ser dividido em categorias diferentes. Você pode ter sistemas individualizados, como é este caso aqui, onde eu tenho um sistema solar térmico aqui, pensando em uma edificação, tá? Embora seja uma edificação multiusuário, você tem um coletor solar térmico atendendo cada unidade consumidora, tá? É, ou você pode ter um sistema coletivo, tá? No caso de sistema coletivo, você tem um conjunto de coletores solares que atendem diferentes unidades consumidoras, tá? Porém, o conjunto aqui é único, tá? A diferença vai estar aqui na segmentação das saídas de água quente. Nestes casos, geralmente você utiliza sistema com acumulação de água e apoio central, tá? Basicamente é um depósito, um reservatório de água quente, porque como a vazão vai ser muito alta, você precisa garantir que você tenha essa água reservada de alguma forma, tá? Aqui é uma outra figura ilustrando esse sistema com acumulação, só que diferentemente desse caso anterior, que você só tem um depósito solar central, neste caso aqui você vai ter apoio, tá? Você vai ter aqui um apoio em cada unidade consumidora, tá? Então, em cada unidade consumidora, você pode ter aqui um dispositivo, que pode ser um dispositivo a gás, por exemplo, né? Para dar um reforço naquele aquecimento, tá? Você também pode ter esse depósito de apoio central, tá? Aí neste caso aqui, geralmente, ou você usa uma caldeira centralizada a gás ou a energia elétrica, tá? Então você também tem essa forma de funcionamento. Esse aqui é aquele, né, caso de apoio individual em cada unidade consumidora, tá? E aí, por fim, você pode também ter um sistema de acumulação não central, tá? Você pode ter um sistema de acumulação individualizado por unidade consumidora. É, Pode ser feito dessa forma? Pode. Só que, via de regra, né, não se faz assim, porque isso aqui demandaria você ter bastante espaço físico, né, em cada unidade consumidora. O que não faz tanto sentido. Se você pensar, por exemplo, num prédio de apartamento, você teria que ter um quarto só para ter um reservatório desse tipo. Então, isso ocupa muito espaço e acaba tornando o projeto não tão viável, tá? Aqui o sistema nosso, né, que eu falei, de apoio individual, tá? Só que nesse caso aqui, esse apoio individualizado, ele tem um reforço aqui que pode ser coletivo, tá? Você tem aqui unidades consumidoras de mesmo andar compartilhando aquele aquecimento de fluido. Então, uma forma de reaproveitamento de energia também pode ser feita dessa forma, tá? Bom, pessoal, outras aplicações do aquecimento solar térmico. Você pode utilizar então em aplicações em grande escala, pensando, por exemplo, em hotéis, em pousadas, então em unidades maiores, tá? Em outras condições de setor de serviço, como comércio, indústria, empresa, né? Então tudo isso você pode utilizar. Aqui no setor industrial, a diferença naturalmente é a demanda de água que você tem que atender. Quanto maior a demanda de água, maior tem que ser a área útil de sistemas de coletores solares, tá? Aqui outros exemplos de aplicações industriais.
Geralmente, né, indústrias do setor alimentício fazem muito uso de água quente, né? Não só alimentício, né? Qualquer setor onde você tenha essa demanda por água quente, você pode fazer uso dessa tecnologia, tá? Aqui destacando, né, alguns setores da indústria que fazem uso, né, de água quente. A maioria, né, do setor alimentício e algumas aqui do setor, né, têxtil e setor de fabricação e produção de papel. Percebam aqui a diferença, né, principal entre elas está na temperatura de trabalho. Bom, pessoal, como que é, né? Qual que é o princípio de funcionamento de um coletor solar térmico, né? Basicamente, você vai precisar ter um processo de captação, né, que é o nosso coletor, o nosso painel. Você tem que ter um sistema de transferência e ou armazenamento, né? Então, as tubulações, né, basicamente. Nesse meio aqui você pode ter ou não controle de temperatura, né, quando você tem um sistema de aquecimento auxiliar e o próprio aquecimento auxiliar. E a distribuição, né, que é feita através das diversas instalações, né, por meio da instalação hidráulica, que tem que ser propriamente preparada, tá? Então, pensando em um sistema com reservatório qualquer, você vai ter o ponto de consumo da água quente, o ponto coletor e um reservatório térmico ali num ponto intermediário. E aí a troca, né, de calor aqui por convecção. Esse aqui, no caso, está ilustrando um sistema solar térmico onde o fluido aquecido é a própria água, tá? Bom, alguns modelos e tecnologias de coletores, nós podemos fazer uso de coletores a ar, tá? Que tem essa característica aqui, uma cobertura de vidro, um isolamento e os absorvedores aqui com canais de ar, então os canais são percorridos por ar, no caso, né? Podemos ter coletores planos, tá? Que são coletores desse tipo aqui, que ficam encapsulados por uma cobertura de vidro, um isolamento e um absorvedor que é percorrido por tubos, né, apropriadamente para fluidos. Temos os coletores planos com concentrador parabólico, tá? Então você já tem aqui um concentrador não mais plano, né, mas sim parabólico, que converge, reflete, né, os raios solares para esse receptor, né? E no interior desse receptor você vai ter um tubo ali para fluidos, tá? E por fim os tubos de vácuo, né, que são tecnologias mais modernas, né, onde o vácuo permite uma propagação, né, com perdas mínimas da radiação que chega ali. E aí, naturalmente, no interior desse tubo central aqui, ele está sendo percorrido aqui, né, por um determinado fluido que você queira aquecer, tá? Partindo aqui de um modelo de coletor solar plano qualquer, né, ele vai ser caracterizado, né, por alguns componentes, alguns elementos. Então, geralmente você vai ter aqui como item 8 uma tampa de vidro, né? Você tem uma tampa superior, o item 7 que aqui está. Você vai ter uma serpentina de tubos, né? Então aqui são esses tubos por onde percorre o fluido, uma caixa de alumínio, né, para estancar, para suportar tudo isso, né? Um material isolante, geralmente na parte posterior, na parte de baixo. As aletas, tá? As aletas aqui no caso é o item 3, aí no interior dele que percorre o fluido. Superfície absorvedora para favorecer a troca de calor, né? E, por fim, né, geralmente ele é pintado com a tinta preta para favorecer também a absorção de calor. Aqui alguns tipos de coletores planos que são inseridos dentro dessa placa coletora principal, né? Então você pode ter aqui esse absorvedor, né, com um sistema de tubos soldados em chapa metálica, absorvedores em alumínio, tá? Faixas absorvedoras de alumínio, né, diretamente prensadas na placa e absorvedor com um sistema de tubo prensado, né? Então você pode ter aqui esses 4 tipos, mas independente do tipo, o objetivo final é sempre o
mesmo, tá? Bom, pessoal, também é importante a gente destacar o que acontece aqui nesse nosso sistema, tá? Então, basicamente, né, está aqui representado uma placa coletora. A radiação solar ela vai ter que ultrapassar esse anteparo, que geralmente é de material plástico ou vidro translúcido, né? Naturalmente, quando você tem essa mudança de meio, você tem uma mudança da direção do raio. Nem todo raio é absorvido através da placa, uma parte é refletida, então você já começa a ter perdas. Do que entra, você tem uma parte que vai ser absorvida pelo coletor, uma parte que vai ser refletida de volta, né, para a atmosfera, mas aí quando esse raio for atravessar aqui, uma parte ela vai ficar aqui produzindo um aquecimento interior da placa, tá? Então você tem aqui um duplo processo, tanto da radiação direta quanto daquela indiretamente que vai produzindo um efeito estufa ali no interior da sua placa, tá? Bom, pessoal, cobertura desses painéis tem diferentes formas, tá? Você pode trabalhar com vidro liso, vidro canelado ou vidro martelado, tá? Bom, geralmente, independente do tipo, recomenda-se a limpeza periódica desses painéis, tá? A depender das características da região. Se é local que tem maior particulado, mais poeira, recomenda-se uma limpeza mais frequente. Bom, pessoal, o material isolante, né, geralmente utiliza-se poliuretano, lã de rocha ou lã de vidro, tá? São três tipos de materiais bastante utilizados, características próximas, né, que vai te proporcionar aqui uma eficiência razoável no seu processo. A ideia, né, do uso é justamente para você manter, né, dentro daquele coletor, conservar o calor ali dentro, né, e aí naturalmente aumentar a sua eficiência de transferência de calor. Bom, pessoal, existem modelos de coletores também de acordo com o seu tipo de disposição, se é uma disposição horizontal ou vertical. Você pode se perguntar assim, mas né, qual que é a diferença? No final é a água circulando ali. A diferença pode ser na disponibilidade de espaço que você tenha, né? Dependendo do telhado ou do espaço em solo, um modelo pode ser mais favorável que o outro, né? Então é importante você pensar nisso. Existem tecnologias também, diferenças quanto ao tipo de coletor, se é um coletor encapsulado dentro de uma caixa, né, conforme eu já mostrei aqui para vocês, ou se é um coletor aberto, né, geralmente muito utilizados em piscinas, né. Então, o coletor aberto ele não tem essa caixa de encapsulamento, costuma ser coletores mais baratos, só que eles vão apresentar algumas limitações, tá? Tem também essa diferenciação dele de acordo com o encapsulamento ou não dele em tubo de vácuo, tá? Lembrando que a grande característica de você utilizar ali um tubo de vácuo é você ter um meio de propagação das ondas, né, de radiação ali que apresente menos perdas, né? Então você consegue elevar um pouco mais a eficiência do seu sistema, tá? Bom, falando agora um pouquinho, né, a respeito do reservatório térmico, ele também tem um papel importantíssimo, e aí quando a gente fala em reservatório térmico, a gente está falando em troca de calor. Se eu falo em troca de calor, eu falo de termodinâmica, né? Então vocês vão precisar relembrar ali um pouquinho alguns conceitos termodinâmicos, tá? Mas basicamente, né, a temperatura média de um sistema térmico desse aqui, onde vai ter o processo de convecção, vai ser dado por essa equação aqui, né? Vai ser basicamente a massa e temperatura 1 pela massa e temperatura 2 dividido pela soma das massas, né? Então você pretende o quê? Chegar a uma temperatura média de trabalho. E aí esse reservatório ele pode ter, por exemplo, uma resistência elétrica para auxiliar, né? Ele tem todo um sistema de isolamento, ele tem um corpo externo que vai conferir uma rigidez física maior, né? Então você tem ali toda a composição dele. Você pode ter reservatórios térmicos externos de grande porte para grandes instalações, a exemplo desses aqui. Não vai se diferir em nada daqueles anteriores, né?
A única diferença aqui básica vai ser o volume, né, envolvido aqui no seu processo, ok? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês e eu conto com a participação de vocês no próximo bloco. Até lá!